Nesse mesmo discurso, o presidente Lula reforçou a promessa feita durante a campanha eleitoral de 2022, de que as pessoas vão voltar a comer picanha. Segundo o presidente, o governo faz reuniões com os produtores para viabilizar a redução dos preços da carne. A carne vai baixar. Vocês podem ter certeza que vocês vão voltar a comer picanha outra vez, porque a carne vai baixar. Sabe? Vamos. Nós estamos numa briga tremenda. O Alckmin tem feito muita reunião. A gente tem feito reunião com o pessoal da soja que produz o óleo, com o pessoal do milho que produz o óleo, com o pessoal que produz o álcool, com o pessoal que produz carne, porque nós queremos encontrar uma solução, porque não tem explicação. Alguns dizem para mim, não é porque aumentou a exportação e o dólar está caro. Não. Tudo bem que o cara que vai exportar vai ganhar mais porque vai ganhar em dólar. Mas do que ficou aqui, não tem que subir de preço. Para entender mais sobre essas falas do presidente, a gente recebe o analista de economia, Fernando Nakagawa. Naka, boa noite, muito bom ter você com a gente aqui no CNN Prime Time mais uma vez. Recentemente, a gente precisa lembrar, o governo zerou o imposto de importação de certos alimentos, café, óleo e carne. Eu não sei cadê aquela folhinha, cadê o calendário que diz quando efetivamente essa movimentação, esse movimento do governo já vai se refletir nos mercados, até para atender a fala do presidente Lula. Boa noite mais uma vez. Né? Márcio, boa noite. É possível que, de fato, a gente tenha alguma acomodação no preço da carne, mas talvez não seja necessariamente pela importação deste produto. A importação sem impostos vai sim ser sentida pelo consumidor, especialmente o item que deve ter o maior impacto. Os supermercadistas acham que será o azeite de oliva. Há estimativas de que uma garrafa dessas de meio litro pode ficar R$ 5, R$ 6 mais barato. Isso dá um impacto de quase 15% no preço, na comparação com o preço que a gente tem atualmente. Serão algumas semanas até que o consumidor consiga perceber isso, porque demora até a importação de fato chegar ao consumidor final nas gôndolas dos supermercados. Agora, sobre a carne, existe uma boa notícia e ela é brasileira. O presidente Lula falou hoje sobre os ovos, que estão caros de fato, e há muitas explicações para isso. A gente separou alguns números para entender melhor como está o comportamento do preço no mercado doméstico dos ovos e da carne bovina. A gente separou aqui, então, primeiro os ovos. O presidente Lula mencionou a caixa com 30 dúzias vendida em Bastos. É a cidade que produz mais ovos no estado de São Paulo. Esse é o dado do CPEA. No começo do ano, Márcio, é impressionante. Esta caixa custava cerca de R$ 142, R$ 145 reais. Aí ela passa para 120, algumas semanas depois. Desde então, subiu mais ou menos 70%. E há mais ou menos um mês está paradinho ali, perto de R$ 210 reais esta caixa. Mas está parado, está estável. Segundo os produtores, é a demanda na época da quaresma. Também tem aumento de exportações, elas ainda são pequenas, mas estão crescendo. Fevereiro bateu recorde histórico. Nunca o Brasil exportou tanto, especialmente aos Estados Unidos. E tem uma questão climática, o presidente Lula desdenhou desta questão, mas sim também há este impacto, segundo os especialistas. O calor, exatamente. Então, no caso dos ovos, esta é a explicação e este é o cenário. Não há indicação de que este preço vá reduzir, pelo menos imediatamente. Agora, na próxima tela está a boa notícia e que talvez o governo conte vantagem com esta medida. Aqui é a arroba do boi gordo, de 15 quilos. O preço chegou a orbitar ali em quase 330 reais, mas nas últimas semanas houve uma queda, nos últimos 2 meses, houve uma queda de quase 5% neste preço no mercado paulista. Isso deve começar a chegar aos supermercados muito em breve, a expectativa é essa. Aqui tem uma questão da safra, entre safra do corte bovino, né? Isso deve chegar rapidamente. Agora, é interessante, Márcio, que o preço em dólares nos últimos 2 meses está estável. Então, boa parte desta queda é a queda do dólar. E é aí que o governo deveria atuar. Porque se tivesse uma economia arrumadinha, com contas públicas nos trilhos, o dólar seria mais baixo e aí todos os alimentos que acabam sendo cotados em dólar ficariam mais baratos. Essa é a visão da economia, mas é importante trazer também o nosso analista de política para trazer essa visão desse tipo de fala, desse tipo de problema para o governo na visão política. Por isso eu convido para participar desta edição do CNN Prime Time a nossa analista de política em Brasília, Jussara Soares. Jussara, boa noite.
A impressão que passa é que o presidente tenta tirar apenas do governo, ou completamente do governo, a responsabilidade pela alta dos alimentos. A gente sabe, é sempre bom achar um inimigo externo e colocar a culpa nele, né, Jussara? É isso, Márcio. Boa noite para você e a todo mundo que está aqui com a gente. Márcio, nessa fala do presidente Lula, ficou claro que a estratégia dele de tentar buscar um inimigo comum entre o governo e a população para poder explicar essa alta de preços dos alimentos, inclusive o ovo, né, que é o que tem chamado a atenção. A declaração dele foi justamente isso, para tentar encontrar quem é o pilantra que está fazendo o preço do ovo subir. Quando ele fala dá essa declaração, Márcio, ele de alguma forma, o recado que ele passa é que ele também está indignado, que ele também está tentando encontrar essa solução. E como bem disse o Naka, o presidente desdenhou, por exemplo, sobre a questão climática. Ele também desdenha sobre a questão que os especialistas apontam, que é o alto custo do milho neste momento e que é preciso de ainda um tempo para tentar, para diminuir isso e aí o impacto ser sentido. E tem um outro ponto que tem sendo apontado. Estamos na quaresma, então muita gente, população brasileira, muitos passam a adotar o ovo na alimentação. Então, claro, e nos últimos anos tem aumentado o consumo de ovo também. Então, quando o presidente Lula dá esse tipo de declaração, ele tenta se colocar ali, olha, eu também estou vítima, eu também não estou entendendo o que está acontecendo, mas estou tomando algumas medidas. Quando o presidente fala isso, é um jeito também dele ganhar tempo. Por quê? As medidas que foram anunciadas até agora, elas têm um período ainda para surtir efeito, não vai ser um efeito imediato. Não é que ele vai determinar hoje, amanhã vai chegar no supermercado e o ovo vai estar mais barato. Lembrando, e tudo isso tem um peso ainda maior para um presidente que foi eleito com o discurso de que a população ia voltar a comer picanha e agora tem dificuldade para comprar o ovo, porque está mais caro. Então, isso é um ponto importante nessa estratégia da comunicação do presidente Lula, que agora tem um novo ministro cuidando disso, né? Desde janeiro, Sidônio Palmeira, que foi seu marqueteiro na campanha de 2022, está ali cuidando disso e tem cuidado dessa nova estratégia do governo e tentar explicar o que é difícil mesmo para a população. A população muitas vezes tem dificuldade de entender que o calor está fazendo o preço do ovo subir. Então, quando ele fala isso, ele também dá algum tipo de solução. A gente está tentando encontrar aí quem que é o responsável por isso. Bem, importante também pontuar, Márcio, que há uma mudança na fala do presidente Lula. No mês passado, começo de fevereiro, o presidente Lula disse o seguinte, olha, quem está indo no supermercado está achando algum produto caro, ou deixa de comprar ou compra um mais barato. Neste caso, naquela ocasião, ele transferiu a responsabilidade para a população. Neste caso, agora ele faz uma estratégia diferente. Ele fala, estamos juntos e vamos procurar esse inimigo. Quero saber quem é esse pilantra responsável pela alta de alimentos.